Bom dia, Ministério Haja, graça e paz. Me desculpe, eu estou um pouco rouco hoje, a gripe me pegou, mas a obra de Deus é muito mais importante do que uma mera gripe. Você crê nisso? Pode se sentar então. Esteja em casa, porque é assim que eu me sinto aqui no Ministério Haja. Hoje eu estou acompanhado daquele casal lindo ali, caminham conosco há muitos anos, pastor Ângelo e pastora Ana Cristina. E é um prazer poder tê-los com a gente aqui. E um prazer muito grande receber um convite novamente do pastor Paulo e da pastora Márcia para estar aqui ministrando a santa e gloriosa palavra de Deus. É sempre muito bom voltar a essa casa. Mas antes de falar sobre aquilo que eu trouxe no meu coração para compartilhar com a igreja, eu preciso fazer algumas considerações que eu julgo ser muito importantes sobre família, mas também sobre igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível tratar desses dois assuntos isoladamente. Não dá para tratar de igreja se esquecendo da família. E não dá para tratar da família se esquecendo da igreja. Por que eu digo isso? Porque qualquer desajuste na família vai repercutir diretamente na igreja. Não tem como. Eu creio que todos que estão aqui hoje concordam que uma igreja saudável é o resultado da comunhão de famílias saudáveis. E se eu fosse resumir essa colocação, eu diria que uma igreja só será forte se as famílias que se reunirem forem fortes. Posso ouvir um amém? Amém. Só que tem um detalhe. Existe uma verdade que é fundamental para que isso se torne uma realidade. Qual, pastor? É para que as nossas famílias sejam fortes, nós não podemos negligenciar os nossos casamentos. E é triste ver que muita gente que está na igreja ainda não se deu conta disso, de que casamento e família são a mesma coisa. Casamento e família são a mesmíssima coisa. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é a vida cristã e a vida conjugal. E depois de algum tempo meditando sobre o que eu iria compartilhar nesse culto da família, eu decidi levá-los a refletir, a pensar junto comigo sobre as semelhanças existentes entre o casamento de um homem com a sua noiva e que virá a ser a sua mulher, e o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja. E para aqueles que ainda não se casaram, eu sugiro que fiquem muito ligados, porque essas informações serão importantes na hora que vocês decidirem se casar. Posso ouvir um amém? Mas para fazer essa reflexão, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5. Enquanto você encontra esse texto, vale a pena ressaltar que essa porção da palavra de Deus trata justamente desse assunto. No trecho da carta aos Efésios, que nós vamos ler, você vai perceber que Paulo faz um paralelo muito interessante entre a vida conjugal e a vida cristã. Nós vamos ver nesse texto que Paulo pega a relação entre o marido e a sua esposa e compara com a relação entre Cristo e a sua igreja. Ou, se você preferir, Paulo utiliza vários princípios da relação com Deus e faz uma aplicação prática desses mesmos princípios no nosso relacionamento conjugal. E é justamente sobre essas semelhanças que eu quero refletir com vocês hoje. E quem sabe, encontrar resposta para algumas perguntas que me incomodam. Pastor, quais são? A pergunta que eu faria para os homens é: o que é mais difícil? Ser um bom cristão ou ser um bom marido? Ou, para não discriminar as mulheres, eu perguntaria às mulheres: o que é mais difícil? Ser uma boa cristã ou ser uma boa esposa?
E me permito ler um trecho bastante longo da palavra de Deus, porque se a ministração for ruim, ouvir a palavra de Deus sempre edifica a vida de todos nós. Posso ouvir um amém? Eu vou ler a partir do verso 17 de Efésios capítulo 5, e vou ler um trecho longo. Eu começo no 17, dizendo assim, essa é uma versão moderna, gosto muito de tratar de relacionamentos com versões modernas. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim na minha tradução: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Agora pulem para o verso 21, porque no verso 21 Paulo começa a falar de casamento. Diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E ele fez isso. E ele fez isso. E ele fez isso. E ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário. Cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar ao seu marido. Palavra do Eterno. Permita orar mais uma vez, pedindo graça ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças por tudo que vai ser realizado aqui, como tem sido feito até agora. Assim que esse culto a Ti se iniciou, nós cremos que a Tua presença já se fazia presente no nosso meio. E eu creio, Pai, em que ela vai continuar falando conosco. Eu tenho certeza que ao sairmos por aquelas portas, teremos a convicção em nossos corações que o Senhor nos trouxe aqui hoje para falar em particular com cada um de nós. E eu peço que seja assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Mas olhem para mim, esse texto nos revela uma relação umbilical. Esse texto nos revela uma relação indissolúvel entre vida conjugal e vida cristã. E as minhas experiências têm me mostrado que, infelizmente, isso ainda não é muito claro para muitos cristãos. Mas a verdade é que quem não consegue estabelecer uma relação conjugal saudável, jamais conseguirá edificar a família com a qual sonhou. Creiam nisso, amados. Jamais conseguiremos edificar uma família extraordinária, vivendo um péssimo relacionamento conjugal. Mas ainda existe uma outra verdade, que nos desafia muito mais do que essa verdade que eu acabei de falar sobre ela. E essa verdade é que jamais conseguiremos viver um casamento extraordinário, vivendo uma péssima relação com Deus. Precisamos crer que a única maneira de sermos bem-sucedidos na edificação das nossas famílias é vivendo os princípios que Deus estabeleceu. Por isso hoje eu quero levar a igreja a refletir sobre uma verdade que muitos ainda não compreendem. A de que tanto a nossa vida cristã quanto a nossa vida conjugal merecem de cada um de nós a mesma atenção
e o mesmo cuidado. Guarde isso. Assim como é impossível ser bem-sucedido na vida familiar, sem que antes a gente cuide da nossa relação com Deus, também é impossível edificar uma família extraordinária, sem que antes a gente cuide muito bem da nossa relação conjugal. Quantos estão comigo até aqui, digam amém. Mas por essa razão, eu vejo com desconfiança, mas confesso que vejo com muita desconfiança, pessoas que dizem que valorizam a família, mas que apesar disso, não dão valor algum ao casamento. Pessoas que afirmam que prezam a família, mas vendo o comportamento de algumas delas, você percebe que elas desprezam o casamento. Assim como eu acho estranho, muito estranho, quando eu vejo algumas pessoas dizendo que vivem em comunhão com Deus, mas vivem péssimos relacionamentos conjugais. E mais, eu sei que isso não ocorre aqui não, viu, pastor Paulo? Isso aqui é lá do meu lado. Eu conheço pessoas que dizem que amam a Deus, mas que são incapazes de dar provas que verdadeiramente amam o cônjuge. Parece que esses cristãos ainda não leram o que Jesus disse em 1 João 4:20. Jesus fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu cônjuge, mas pastor, na minha Bíblia não está escrito cônjuge não, na minha Bíblia está escrito irmão. Mas o cônjuge é irmão? Então vale. Eu vou ler de novo. Eu amo a Deus e odeia seu cônjuge, é mentiroso. Pois quem não ama seu cônjuge, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Mas eu entendo que assim como casamento e vida cristã se confundem, vida conjugal e vida cristã se complementam. E mais, grave isso, a qualidade de um relacionamento influi diretamente no outro. A qualidade da nossa comunhão com Deus influi na nossa relação conjugal, e a qualidade da nossa relação conjugal acaba influindo na nossa relação com Deus. Prova disso é que a Bíblia Sagrada faz essa comparação no texto que nós acabamos de ler, onde Paulo pega a relação de Cristo com a sua igreja e compara com a relação do marido com a esposa. Isso fica claro nos versos 32 e 33, onde Paulo diz o seguinte: eu entendo que Deus está falando a respeito de Cristo e da sua igreja, mas também está falando a respeito do marido e da esposa. Bem, essa é a essência do texto que nós lemos. E é sobre esse trilho que eu quero caminhar com vocês hoje. Nós vamos refletir sobre essa convicção que eu tenho de que fé e família precisam caminhar juntas. Posso ouvir um amém? Bom, mas antes de traçar esse paralelo entre vida conjugal e vida cristã, eu gostaria de começar conceituando o que é casamento e o que é santidade. Bom, o que é santidade? Ou, se você preferir, qual é a melhor definição para santidade? Eu te dou duas opções. Será que santidade é uma condição que se alcança no dia que a gente levanta a mão para Jesus? Ou será que santidade é um processo que se inicia no dia que eu levanto a mão para Jesus e vai sendo aperfeiçoado a cada dia até a volta do Senhor? E só existe uma resposta bíblica para essa questão. Santidade é um processo em que se vive e jamais um status que se alcança. Santidade não é uma condição a que se chega. Santidade é um caminho que se percorre. Aliás, santidade deveria ser o modo de viver de todos aqueles que se identificam como cristãos. O cristão deveria buscar viver em santidade. E não sou eu quem digo isso, o próprio Deus afirma isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, está escrito assim: sejam santos, porque eu sou santo. Amados, essa busca pela santificação, grave isso, essa busca pela santificação, é que vai dar qualidade a todos os nossos relacionamentos terrenos.
Bom, e o que é casamento? Ou, se você preferir, qual é a melhor definição para casamento? Porque aqui eu quero fazer um paralelo entre os dois. Será que casamento é aquela linda cerimônia que é realizada por um sacerdote, onde os noivos fazem votos na presença de convidados, parentes, amigos, e depois comemoram até altas horas? Será que é isso que é casamento? Ou será que casamento é aquilo que começa nesse dia, nessa cerimônia, e tem que durar até que a morte separe? Pastor, por que é importante refletir sobre isso? Porque quase sempre, quando um casal de noivos vai se preparar para o casamento, eles estão pensando muito mais na festa, que vai durar apenas algumas horas, do que nos 50 anos que eles vão ter que viver juntos. Normalmente o casal está muito mais preocupado. Onde vai ser a recepção? Os convidados? Qual buffet que nós vamos contratar? Quem vai fazer o cerimonial? Que música nós vamos tocar? Ou seja, o casal investe muito mais tempo preparando a festa do que se preparando para a vida a dois. E a gente tem visto o resultado prático dessa visão distorcida de casamento. E a gente tem visto por aí o resultado prático dessa visão distorcida de alguns casais. Nós temos visto festas lindíssimas e uma vida a dois, em alguns casos, sofrível. São cerimônias eternizadas por fotógrafos, eternizadas por cinegrafistas. E uma vida conjugal que alguns gostariam de apagar da sua história. Mas a mesma conclusão a que eu chego sobre santidade, eu também chego sobre casamento. Ser casado não é uma condição a que se chega. Ser casado é um caminho que se percorre. Que eu quero que você entenda nessa introdução, que assim como santidade é um modo de viver, o casamento também deveria ser visto como um modo de viver. Assim como deveríamos viver aperfeiçoando a nossa santificação a cada dia, deveríamos viver aperfeiçoando a nossa vida conjugal a cada dia mais. Posso ouvir um amém? Amém. Bem, dito isso, eu gostaria de abordar algumas semelhanças entre como deveríamos viver a vida conjugal e como deveríamos viver a vida cristã. E quem sabe encontrar algumas semelhanças entre viver se casando a cada dia e viver se santificando a cada dia. Posso ouvir um amém? Bom, primeira semelhança é sobre como devemos viver a vida de casado e como devemos viver a vida cristã. E algo que me chama a atenção é que tanto num relacionamento quanto no outro, alguém pode ser, mas não estar vivendo como tal. Pastor, não entendi. A pessoa pode ser casada e não estar vivendo como uma pessoa casada. Assim, uma pessoa pode ser um cristão e não estar vivendo como um verdadeiro cristão. Então vamos ver primeiro como é que isso acontece na vida cristã. Depois a gente fala de casamento. Vamos ver como acontece na vida cristã. Alguém pode ser um cristão, mas ao mesmo tempo estar levando uma vida sem compromisso algum com Cristo. Posso ouvir uma misericórdia? E é exatamente isso que Paulo está dizendo no verso 18, nessa carta que a gente leu. Aqui Paulo estava exortando uma igreja, a igreja de Éfeso. O que Paulo diz à igreja de Éfeso? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Pastor, o que Paulo estava falando? O que Paulo estava dizendo é que havia gente que congregava em Éfeso, cujo estilo de vida não era compatível com alguém que se identificava como cristão. Era isso que ele estava falando. Gente, por que isso acontece? E aqui eu quero fazer um parênteses que eu acho muito importante. Por que isso acontece?
Porque entre o homem natural, pastor, quem é o homem natural? O homem natural é aquele que nasceu, você nasce como um homem ou mulher natural, homem natural, ou ser humano natural. E o cristão espiritual, bom, o que é o cristão espiritual? O cristão espiritual é o nosso alvo. A gente nasce como um homem natural, e temos que caminhar em direção a chegarmos a um cristão espiritual. Só que ao longo desse caminho a ser percorrido, e justamente no meio desse caminho, é que aparece o cristão carnal. Você vai ver lá na carta aos Coríntios, Paulo fala muito sobre isso. Depois você estuda sobre homem natural, cristão espiritual e cristão carnal. Tem muita explicação lá. Mas quem é o cristão carnal? Eu não estou falando necessariamente de alguém que viva na prática do pecado, porque eu não chamo nem de cristão carnal. Quem vive na prática do pecado é outra categoria. Mas daquela pessoa que já aceitou a Cristo, mas ainda não permitiu que o Espírito Santo governe a sua vida. É aquela pessoa que ainda quer decidir tudo com base apenas no seu conhecimento, na sua competência, na sua capacidade. Isso acontecia assim naqueles dias. Isso acontece até os dias de hoje. São pessoas que se identificam como cristãos, mas ainda resistem em entregar o governo da sua vida a Cristo. Bom, e como é que isso acontece no casamento? Porque acontece muito parecido. No casamento alguém pode ser casado e do mesmo jeito está vivendo uma vida sem compromisso algum com o cônjuge. São pessoas que, apesar de casadas, não veem o seu casamento como prioridade. Ainda não tratam o seu cônjuge como a pessoa mais importante depois de Jesus. Porque é assim que deveria ser. E normalmente, perceba se não é isso, normalmente, eu tenho visto isso em gabinete, normalmente, esse tipo de casal, ele vive uma relação conjugal que está longe de ser aquela que a Bíblia recomenda. São pessoas que ocupam a posição de casados, mas que ainda não assumiram, não interiorizaram essa condição de casados. É aquela pessoa que é casada, mas aquela vida que ela leva não é reconhecida por ninguém como sendo a vida de uma pessoa casada. Marido e esposa, vivendo debaixo do mesmo teto. Eles só não conseguiram ainda viverem como sendo uma só pessoa, porque essa é a recomendação bíblica que está no verso 31. Temos que caminhar em direção a sermos uma só pessoa. Você conhece algum casal? Eu sei que não é na igreja não, é na parentela, na vizinhança, mas assim, algum casal onde um não presta contas ao outro. O marido sai do trabalho às 5 da tarde. Aí ele chega em casa às 10 da noite. E é incapaz de comunicar isso à esposa. De informar a esposa. De ligar. E o pior é que ele chega às vezes em casa às 10 da noite. E se a mulher cobrar alguma coisa, o tempo fecha. O tempo fecha. Gente, no outro dia eu ouvi de um casal. O marido falou assim: pastor, a minha esposa fica querendo pegar no meu pé. Eu falei: amigo, olha só. Tu está casado? Não, porque a impressão que eu fiquei é que não estava. Como é que a esposa quer pegar no pé, gente? O cara está casado, tem que dar satisfação. É óbvio que tem que dar. Ou então é aquela esposa que compra um monte de coisas. Eu sei que aqui também não tem não. Ela assume compromissos financeiros enormes. E o marido só fica sabendo quando chega a fatura do cartão. O cara fala: meu Deus, que é isso? Não, e se o marido reclamar, ela fala assim: tu cala a boca, eu vou pagar com o meu dinheiro. Fala Deus. Mas é interessante que nem por isso essas pessoas deixam de ser casadas. Elas são casadas, estão casadas. Se eu tivesse que resumir essa primeira semelhança, eu diria que ser cristão é viver uma vida de compromisso com Cristo. Assim como ser casado é viver uma vida de compromisso com o cônjuge. Posso ouvir um amém? Amém. Ninguém vai embora, não? Posso continuar? Segunda semelhança tem a ver com o propósito.
das duas vidas, o propósito da vida cristã e o propósito da vida conjugal. Pastor, explica melhor. O propósito de ambas deve ser o de servir a pessoa com quem nós nos casamos. Ou seja, depois de convertidos, devemos servir a Cristo. Posso ouvir um amém? E depois de casados, devemos servir ao cônjuge. Gente, é simples assim. E como é que a gente reconhece se uma pessoa entendeu ou não entendeu o propósito da vida cristã? É vendo se ela vive ou ela não vive para servir a Cristo. Quem vive para servir a Cristo entendeu o propósito da vida cristã. Quem não vive para servir a Cristo ainda não entendeu o propósito da vida cristã. Todos aqueles que reconheceram a Cristo como o seu Salvador, precisam fazer dele também o seu Senhor. Amados, a partir da nossa decisão de recebermos Jesus como Salvador, temos que passar a viver para servi-lo. Tem gente, eu sei que aqui não tem, mas tem gente que já elegeu Jesus como seu Salvador, mas quer continuar sendo o Senhor da sua própria vida. Existem pessoas que estão na igreja, mas que ainda não entenderam isso. E o pior é que alguns acham que depois de se converterem, Jesus tem a obrigação de realizar os seus desejos. Oh, meu Deus! Quem se relaciona com Cristo desse jeito, revela que vê Jesus não como Senhor, ele vê Jesus como servo. Eu determino, assim, tem pessoa que é assim, ele determina isso, determina aquilo outro, e sai dando ordem. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre procurou deuses que pudessem atender aos seus pedidos em troca de alguns rituais. Desde que o mundo é mundo, o homem sempre procurou deuses que pudessem servi-lo em troca de alguns sacrifícios. Sempre foi assim. Só que com Jesus é diferente. Somos nós que temos que fazer a vontade dele. E mais crendo em Romanos 12:2, que diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Agora vamos ver como é que isso acontece no casamento. Qual deve ser o propósito do casamento? Ouça, existem homens que olham para esse verso 22. Pastor, o que é que diz o verso 22? Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Então, eles olham para esse verso e querem cobrar isso da esposa. Mas eles se esquecem de olhar para o verso 25. Por quê? O verso 25, apesar de vir depois do verso 22, ele relata uma atitude que tem que vir antes. Por quê, pastor? Porque está dito assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ouçam, maridos que semeiam amor no coração das suas esposas, colhem respeito, posso ouvir um amém? Colhem honra, posso ouvir um amém? E, consequentemente, vão colher submissão. Uma mulher amada não tem dificuldade alguma em colocar-se do lado do seu marido para cumprir a missão que Deus deu a ele. Mas ela tem que se sentir amada. Ela tem que se sentir honrada. Ela tem que se sentir respeitada. E aí ela vai fazer isso com muito prazer. Ouça, mas eu escuto muito isso. Minha esposa é testemunha. A gente escuta muito isso em gabinete. Quando nós somos procurados por um casal cuja reclamação do marido é que a esposa não se submete a ele, normalmente a nossa tendência é responsabilizar a ele e não a ela. Eu falo, mas pastor, peraí, a insubmissa é ela. O senhor está cobrando de mim? Tô. Porque normalmente a insubmissão feminina é uma das formas que elas utilizam, ou que elas se utilizam, para manifestar a sua insatisfação pela forma como estão sendo amadas. Queridos, ouça a instrução que a lei dava de como o Estado devia tratar
homens recém-casados. Olha que coisa interessante. Está lá na lei. Como é que o Estado deveria tratar homens recém-casados? Deuteronômio 24, 5. Se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Bom, mas por que isso? Por que isso? Olha a explicação. A explicação. Durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. E muitos maridos não entenderam isso. São maridos que acham que a esposa tem a obrigação de fazê-los felizes. A esposa tem a obrigação de se desdobrarem para tentar agradá-lo. Deve ser por isso, pastor, que o marido tira férias um mês. Quando chega lá pelo 20º dia, a mulher não aguenta mais, está doida para ele voltar a trabalhar, porque não dá para aguentar o cara um mês em casa, não dá. Porque é muita pressão, muita cobrança, é um mês ele no ouvido cobrando. Então, assim, ela está doida para voltar a trabalhar para poder dar paz a ela, porque não aguenta. A verdade é que nenhum dos dois pode ir para o casamento achando que o outro tem a obrigação de realizar os seus desejos. Nenhum dos dois pode ir para o casamento achando que o outro tem a obrigação de realizar todas as suas vontades. Não é assim que funciona. Ouça, assim como devemos entrar na aliança com Cristo para servi-lo, devemos entrar na aliança conjugal para realizar o nosso cônjuge. E mais, creiam nisso, a nossa realização pessoal será uma consequência natural da realização do cônjuge. Cônjuge realizado vai te realizar. Cônjuge não realizado, não adianta cobrar que não vai te realizar. Não vai. Não vai. Terceira semelhança entre vida cristã e vida conjugal. Tem a ver com o equilíbrio entre o ímpeto da paixão inicial e a serenidade de um amor verdadeiro. A gente tem que encontrar esse equilíbrio entre o ímpeto da paixão e a serenidade do amor. Isso é fundamental. Bom, vamos ver como é que isso acontece na vida cristã. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela não sabe falar de outra coisa a não ser da sua fé. Ele fala para parente, para amigo, para vizinho, para colega. Ele fala para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? A pessoa está vivendo aquela fase que convencionou se chamar de primeiro amor. Então quem está vendo o primeiro amor é assim mesmo. Só sabe falar da sua fé. E o que acontece com a maioria das pessoas que está vivendo essa fase é que sobra empolgação. Mas o que é que falta? Sabedoria. Sobra empolgação, mas faltam estratégias. Por essa razão, quem está no primeiro amor, às vezes chega a ser chato, chega a ser chata. E é por isso que a gente precisa amadurecer na fé. Eu fico preocupado, e essa é uma preocupação minha. Eu não sei se encontro respaldo bíblico, não, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Quando eu ouço alguém dizer que está apaixonado por Jesus. Por que eu digo isso? Porque eu tenho aprendido, nesses 53 anos de namoro, noivado e casamento, que toda paixão tem prazo de validade. Paixão é igual remédio. Um dia vence o prazo de validade. É assim. Ouça, somente com a chegada da maturidade cristã é que a gente vai adquirir sabedoria para estabelecermos uma relação sadia com Cristo, uma relação madura com Jesus. É a maturidade que vai nos dar isso. Bom, e como é que isso acontece no casamento? Do mesmíssimo jeito, da mesma maneira. Porque tudo que eu disse em relação à vida cristã, eu repito com relação à vida conjugal. Ouça, toda paixão tem prazo de validade. Em algum momento do nosso relacionamento conjugal, aquela paixão inicial que nos levou ao casamento precisará amadurecer. Por quê, pastor? Porque só assim, com esse amadurecimento,
essa paixão inicial vai se transformar num amor verdadeiro. E somente um amor maduro tem poder para nos levar casados até que a morte separe. Aqueles paixão não leva ninguém casado até que a morte separe, esqueça. Eu não sei se você ouviu, eu vi um testemunho certa vez de um grande músico, compositor, secular, que ele casou-se 9 vezes. E alguém foi perguntar a ele, mas o que você tem contra o casamento? Ele falou, nada. Mas como assim? Não tenho nada. Tanto não tenho nada contra o casamento que eu me casei 9 vezes. Só que ele se esqueceu que ele só ficou casado enquanto ele estava apaixonado. Quando a paixão acabou, acabou o casamento. Quem já ouviu o ditado? O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Quando eu era criança, esse ditado era muito comum. O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Porque se a paixão passar, para casar depois, é uma luta. Já vem alguém namorar 5, 6, 7, 8 anos, depois para casar, ó. Porque passou a paixão. Ouça, a paixão pode até levar alguém a se casar, mas jamais manterá uma pessoa casada até que a morte separe, porque a paixão um dia acaba. Mas 1 Coríntios 13:8 diz que o amor jamais acaba. Guarde isso. Foi Deus quem colocou paixão no coração do homem. Então a paixão nessa fase inicial do namoro, ela vai ser fundamental. Para quê? Para que a gente se encoraje e continue seguindo até o casamento. É o propósito. Assim como o primeiro amor na fé vai ser fundamental para darmos os primeiros passos na caminhada cristã. Esse primeiro amor vai dar gás para a gente, vai dar empolgação. E a gente começa a caminhada. Mas somente o amor verdadeiro nos dará forças para mantermos a nossa comunhão com Cristo. Ouça, o primeiro amor vem com a conversão. Mas somente o amor verdadeiro, que vai sendo desenvolvido ao longo da comunhão, é que vai nos manter de pé até a volta de Cristo. E tem um detalhe interessante. Se na caminhada cristã, o que mais nos atrapalha são os defeitos do irmão da igreja. Já estou falando de alguém que abandonou a Cristo porque brigou com o irmão? O cara briga com o irmão e abandona a igreja. Na vida conjugal, o que mais nos atrapalha são os defeitos do nosso cônjuge. Eu vejo muita gente justificando a sua separação por causa disso. Gente, o ser humano é terrível. Já reparou que quem está apaixonado não consegue ver defeito? Quem está apaixonado só vê virtude. Só vê virtude. Interessante que depois que a paixão inicial passa, essa pessoa não consegue encontrar mais nenhuma virtude. Depois que a paixão inicial passa, essa pessoa só consegue ver defeito. Só que ela se esquece de que quem ama de verdade consegue ver as duas coisas. Quem ama de verdade consegue ver virtudes e consegue ver defeitos. Mas não se abala com isso. Porque sabe que isso faz parte da natureza humana. É inerente ao ser humano. Ouça, quem procurar defeitos no cônjuge, vai achar. É claro que vai achar. É óbvio. Só que não se constrói uma relação saudável em cima dos defeitos do cônjuge. Não se constrói uma relação sólida em cima de defeitos. Só em cima de virtudes. Eu tenho momentos de doce e momentos de azedo. E ela a mesma coisa. Mas não se constrói uma relação sólida em cima de azedo. Só se constrói uma relação sólida em cima do doce. E mais, você sabe de quem é esse comportamento? Pastor, qual comportamento? De viver procurando os nossos defeitos.
Você sabe quem é o especialista em apontar os nossos erros? Esse é um comportamento próprio do inimigo das nossas almas. Ele vive para apontar os nossos defeitos. Meu amado, assim como não existe igreja perfeita, não existe cônjuge perfeito. Perfeito só Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E aqui eu ministro a quarta e última semelhança, que é com relação ao desafio de encontrarmos o equilíbrio entre viver pela misericórdia e viver em integridade. Não dá para ser só uma coisa e nem só outra, mas nós temos que encontrar o equilíbrio. Amados, tanto na relação com Deus, quanto na relação conjugal. A gente pode achar que pode viver de qualquer maneira. Nós não podemos nos iludir, achando que podemos viver somente pela misericórdia. Não. Eu vejo muita gente se iludindo aqui. Ouça, tanto na vida cristã, quanto na vida conjugal. Precisamos viver em busca de integridade, mesmo sabendo que às vezes a gente não vai conseguir. Mas o propósito tem que ser esse. Eu tenho que buscar viver uma vida íntegra. Vamos entender primeiro como é que isso acontece na relação com Deus? É verdade que o nosso Deus sempre vai estar disposto a exercer misericórdia sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? A própria palavra diz isso. Que sem as misericórdias dele, nós já teríamos sido consumidos. Mas ninguém pode pecar conscientemente e depois querer contar com as misericórdias do Senhor. Nós não podemos errar voluntariamente e querer dizer, Deus me entende. Deus me entende. Eu não posso pecar conscientemente e achar que os meus erros não vão me causar nenhum prejuízo, porque vão. A Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amados, Deus vai derramar das suas infinitas misericórdias todas as vezes que for necessário. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para viver de qualquer maneira. Cada um de nós precisará se esforçar para tentar viver uma vida digna diante de Deus. Posso ouvir um amém? Bom, e como é que isso afeta a nossa relação conjugal? É muito parecido. É quando um dos dois cônjuges, acha que porque o seu cônjuge é servo de Deus, é serva de Deus, esse cônjuge vai agir sempre da mesma forma que Deus agiria. Isso é ilusão, gente. Isso é ilusão. Ilusão. Por quê? É verdade que a Bíblia Sagrada recomenda que a gente deva sempre perdoar o nosso irmão, no caso, o cônjuge. Posso ouvir um amém? Mas isso não dá direito a nenhum de nós de viver uma vida conjugal de qualquer maneira. Não é porque meu cônjuge tem a obrigação bíblica de me perdoar que eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso sair por aí fazendo qualquer besteira. Porque aquele que não se esforçar para viver uma vida íntegra vai estar desonrando o seu cônjuge. Aquele que não buscar viver uma vida íntegra vai estar desrespeitando o seu casamento. Ouça, da mesma forma que devemos viver a nossa relação com Deus, devemos viver a nossa relação conjugal. Pastor, como assim? Tentando sempre servir, viver, nos comportar de uma forma íntegra. E podendo contar com a misericórdia e a graça do outro naqueles momentos de fraqueza. Posso ouvir um amém? E eu caminho para a conclusão aqui. Por que eu quero dizer isso? Porque a nossa tendência, eu não estou falando do ministério ágil, estou falando do ser humano. A nossa tendência
é querer mostrar para todo mundo que vivemos uma vida de compromisso e de intimidade com Deus. O ser humano tem essa tendência, seja através da oração, do jejum, das boas obras, dos dons espirituais, não importa como, mas nós temos essa tendência a querer mostrar para todo mundo a qualidade da nossa vida de intimidade com Deus. Mas, por outro lado, algumas dessas pessoas que agem dessa forma, fazem questão de esconder a vida conjugal que levam. Ou seja, as virtudes da vida com Deus, a pessoa faz questão de tornar pública. Mas as mazelas da vida conjugal, a pessoa faz um esforço hercúleo para esconder. E todos nós conhecemos um grupo de pessoas que nos dias de Jesus agiam exatamente assim. Quem é que agia desse jeito no tempo de Jesus? Eram os religiosos. Os religiosos agiam exatamente assim, querendo mostrar virtudes e esconder mazelas. Meu amado, ouça o que eu vou dizer. Para saber se eu sou um bom marido, a quem seria necessário fazer essa pergunta? A quem? A mim? Eu vou dizer que eu sou um marido exemplar. A quem será necessário fazer essa pergunta para ter uma resposta fiel, uma resposta digna de verdade? A quem? A ela. E para alguém saber se ela é uma boa esposa, a quem será necessário fazer essa pergunta? A mim. A mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma maneira que acontece na vida conjugal, acontece na vida de santidade. Se eu tiver que fazer uma pergunta, ou se o pastor quiser saber como é que é a vida de santidade de alguém aqui, basta ele perguntar para o cônjuge. Se alguém quiser saber como é que é a minha vida de santidade, a minha vida com Deus, mas para perguntar ao pastor. Não, tem que perguntar a ela. Por quê? Porque o pastor me vê algumas horas na semana. Eu não convivo diuturnamente com ele. Queridos, na igreja, alguém pode conseguir esconder quem realmente é. Mas em casa isso é impossível. Impossível. E eu finalizo fazendo uma constatação que eu creio que resuma muito bem tudo aquilo que eu tentei dizer até aqui. Pastor, o quê? Toda semana ouvimos dizer que alguém se converteu. As redes sociais estão aí para mostrar isso toda hora. E se for uma pessoa pública, então, aí é mais notório ainda. Mas em alguns casos, fica difícil acreditar que essas pessoas realmente se converteram. A notícia está lá estampada na rede social. Mas você vê a vida que a pessoa está levando e você fala, será? Será? Porque, na verdade, a marca dessa decisão por Cristo precisa ser uma profunda mudança de comportamentos. O que marca uma conversão verdadeira são as consequências dessa decisão de aceitar a Jesus na nossa vida. Que consequências essa decisão trouxe para a minha vida? Isso é que marca a conversão. Quem eu passei a ser depois que eu disse que eu nasci de novo. E assim como acontece na vida com Deus, também acontece na vida conjugal. Toda hora a gente fica sabendo, e com as redes sociais isso ficou realmente muito claro, que alguém se casou. Mas vendo a vida que algumas dessas pessoas continuam levando, fica difícil acreditar que essas pessoas realmente se casaram. Você fala, não é possível. Esse cara casou, mas olha como é que ele está vivendo. Essa moça casou, gente, como é que ela está vivendo? Porque, na verdade, tanto o casamento quanto a conversão precisam determinar mudanças profundas de comportamento.
Ambas as decisões precisam marcar profundamente uma mudança de vida. Ouça, a conversão precisa marcar a morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. E o casamento tem que marcar o término da vida de solteiro, o término da vida de solteira. E iniciar a vida de uma pessoa casada. Queridos, quem é cristão precisa viver como cristão. E quem é casado precisa viver como casado. Gente, é simples assim. Não dá para aceitar a Jesus e continuar levando a vida que vivia antes. Assim como não dá para se casar e achar que pode continuar vivendo uma vida de solteiro. E eu deixo um alerta. Porque quem não entender isso, poderá perder o seu casamento. Grave isso. Apesar de Deus estar sempre pronto para derramar das suas infinitas misericórdias sobre nós, posso ouvir um amém? No casamento, não é bem assim. No casamento não funciona assim. Por quê? Porque como seres humanos imperfeitos que nós somos, nós sabemos que não podemos contar com as infinitas misericórdias do cônjuge, porque as misericórdias humanas não são infinitas. Misericórdias infinitas são as de Deus, as humanas não. Nenhuma pessoa vai aceitar que o seu cônjuge viva uma vida sem compromisso algum com ela. Não vai aceitar. Uma hora transborda o copo. Uma hora entorna o caldo. Dito isso, eu volto à pergunta que eu fiz lá no início. O que é mais difícil? Ser um bom cônjuge ou ser um bom cristão? E ouço, o que melhor nos define, em qualquer área que você quiser definir, mas o que melhor nos define é a qualidade dos relacionamentos que a gente desenvolve. Isso nos define. A qualidade da minha relação com Deus me define como cristão. E a qualidade da minha relação com a minha esposa me define como marido. E digo mais, e eu creio nisso que eu vou afirmar, tá? Eu creio nisso como eu creio em Deus. O que vai determinar a qualidade da nossa vida conjugal, grave isso, o que vai determinar a qualidade da nossa vida conjugal é a qualidade da nossa vida com Deus. Por isso, quando nós somos procurados por algum casal, pedindo ajuda para salvar o casamento, quando nós somos procurados por algum casal onde um dos dois fala assim: pastor, meu cônjuge foi embora, abandonou o lar, desistiu do casamento, a nossa orientação tem sido sempre, mas sempre a mesma. A pergunta que a gente faz é o seguinte: você está disposto, você está disposta a fazer qualquer coisa para salvar o teu casamento? Estou, pastor. Eu faço o que for necessário para salvar o meu casamento, para restaurar a minha relação conjugal. Tá mesmo? Campanha, jejum, oração. Você pode fazer qualquer propósito? Sim, pastor. Eu faço tudo o que puder fazer para salvar o meu casamento. Eu digo o seguinte: então vai fazer o seguinte a partir de hoje. Coloca como propósito, não a volta do teu marido. Coloca como teu propósito, não a volta da tua esposa. Porque se ele ou ela voltarem, eles vão voltar exatamente como eles saíram. Como é que era o teu casamento? Pastor, era o caos. Então faça o seguinte, coloca como propósito, não que ele volte agora, ou não que ela volte agora, mas que Deus o alcance, mas que Deus a alcance, onde quer que ela esteja, onde quer que ele esteja, e restaure a comunhão desse cônjuge com ele, Deus, porque o dia que ele for um bom cristão, o dia que ela for uma boa cristã, ela volta, e ela volta a ser um marido, uma esposa extraordinária. Porque a qualidade da nossa relação com Deus define a qualidade da nossa relação conjugal.
Vamos ficar em pé. Eu vou repetir o que eu disse lá atrás. Essas duas áreas da nossa vida. Essas duas áreas da nossa vida. Vida cristã e vida conjugal. Elas funcionam em nós como dois trilhos que sustentam a locomotiva da nossa vida. Vida cristã e vida conjugal funcionam como dois trilhos que sustentam a locomotiva da nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque se qualquer uma das duas desalinhar, é acidente na certa e com vítimas. Por isso eu volto a insistir naquilo que eu disse aqui. Nós não podemos cuidar da vida cristã e negligenciarmos a vida conjugal. Assim como não podemos nos dedicar à vida conjugal e negligenciarmos a vida cristã. Temos que ter o cuidado, o equilíbrio para cuidar das duas, com o mesmo zelo, com o mesmo capricho, com a mesma dedicação. Porque uma influi decisivamente na outra. Saia daqui hoje comprometido e comprometida a buscar esse equilíbrio. Não basta ser um excelente cristão e perder o casamento. Assim como não basta ter um casamento indissolúvel e perder a salvação. Que nós saímos daqui hoje pensando que família e casamento são a mesma coisa. Não dá para prezar um e desprezar o outro. Não dá para cuidar de um e descuidar do outro. Não dá para dizer que ama a família se despreza o cônjuge. Saímos daqui todos hoje comprometidos. Investirmos de forma equilibrada, tanto na vida cristã quanto na vida conjugal. E eu quero orar. Eu não sei como é que anda a qualidade da tua vida cristã. Assim como não sei como anda a qualidade da tua vida conjugal. Eu só sei de uma coisa. Quando a gente chegou aqui, aqui já havia um Deus, esperando por todos aqueles que viriam para cá hoje, em busca dele. Ele é o maior interessado em que você tenha qualidade de vida. Jesus disse que veio para que tenhamos vida e vida abundante. Não é qualquer vida, é vida abundante. E percebe que quando a gente se converte, a gente não vai para o céu no dia seguinte. Não vai. Porque ainda tem propósitos serem cumpridos aqui. A gente não vai para o céu no dia seguinte. Mas uma coisa eu posso te garantir. Quando a gente se converte, a gente adquire o direito de trazer o céu para cá. Quando a gente se converte, a gente tem o direito em Deus de viver o céu na terra. Quando ele diz que ele veio para que tenhamos vida e vida abundante, é vida abundante em todas as áreas. Em todas elas. Na vida física, na vida emocional, na vida intelectual, na vida financeira, na vida espiritual, em todas elas. Então que você saia daqui hoje buscando isso. Senhor, me dá sabedoria para que eu tenha equilíbrio para cuidar da minha vida conjugal, assim como eu cuido da minha vida espiritual. Para que eu tenha equilíbrio para cuidar da minha vida cristã, assim como eu cuido do meu casamento. Para que eu tenha equilíbrio para distribuir esse amor na minha casa de forma equilibrada, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Para que eu tenha um coração sensível para ouvir a tua voz. Quando o Senhor falar comigo sobre algo que eu esteja fazendo que não está te agradando, que eu tenha sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz e me alinhar a cada dia mais com a tua vontade. Eu quero orar. Se você precisa de intervenção divina, tanto na tua vida cristã, quanto na tua vida conjugal, eu quero orar por você. E para não te expor, eu quero que você venha por essas duas razões. Não precisa dizer qual é, não precisa dizer qual delas. Eu só quero que você venha aqui orar por você. Eu tenho certeza que assim como Deus tem nos abençoado em todas as áreas da nossa vida,
Ele é um Deus que tem isso para todos. Todas as bênçãos já saíram do céu em direção a nós. Ninguém vai tomar posse a não ser nós. Grave isso. Ninguém vai tomar posse da tua bênção. Ninguém vai tomar posse da tua bênção. Se ela saiu do céu em direção a você, só você vai acessá-la. Só que você precisa cumprir alguns requisitos para acessá-la. E eles têm a ver com obediência. Obediência. A quê, pastor? Aos princípios que Deus estabeleceu. Nós ouvimos aqui no começo. Deuteronômio 28 diz que se eu cumprir os princípios que Ele estabeleceu para a minha vida, as bênçãos dEle vão correr atrás de mim e vão me alcançar. Eu só preciso me alinhar com a vontade dEle. Quanto mais eu me alinho com a vontade dEle, o fluir, o derramar das bênçãos dEle aumentam em intensidade na minha vida. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, até aqui a tua misericórdia tem nos alcançado, mas o que nós pedimos ao Senhor agora, aviva a nossa fé, aviva o nosso compromisso, não só com o Senhor, mas aviva o nosso compromisso com a nossa família, Pai. Que possamos sair daqui hoje, conscientes de que sempre há algo a melhorar, sempre há algo a ser feito que ainda não foi, e tudo aquilo que está em condições de ser feito por nós, o Senhor não vai fazer por nós. O Senhor quer fazer muito em favor da nossa família, mas o Senhor quer fazer através de nós, é nos usando, é nos instrumentalizando para que nós sejamos um canal das tuas bênçãos, não só na nossa casa, mas também na tua casa, na igreja. Te damos graças por tudo aquilo que foi feito aqui hoje. Te louvamos e te bendizemos. E somos gratos, porque eu tenho certeza que a tua igreja ouviu a tua voz. Eu oro a ti com gratidão no meu coração. E uma gratidão tão grande que é difícil expressar em palavras. Mas o Senhor me conhece. O Senhor sonda os nossos corações e pode atestar tudo isso. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim eu oro a ti, no nome santo e precioso do teu filho amado Jesus. Você pode dar um amém? Você pode dar uma glória a Deus?